Olá, alunos! Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Camila e nós estaremos trabalhando a nossa 9ª aula de História. O conteúdo de hoje é a chegada dos portugueses no território brasileiro. Nas aulas anteriores, vocês já estudaram um pouquinho aí sobre o período das grandes navegações que acabaram trazendo os portugueses para o território do Brasil, colonizando o nosso país. E hoje a gente vai ver como que aconteceu esse momento em específico que eles chegaram aqui. Então, os objetivos da aula: contextualizar a chegada dos portugueses com as grandes navegações, identificar as navegações que chegaram no território do Brasil em 1500, compreender como se deu a partida da esquadra de Portugal e os desvios feitos no oceano. A gente vai ver que eles não vieram diretamente para cá, houve aí um determinado desvio. Perceber como aconteceu a chegada dos portugueses no Brasil e os primeiros dias desse fato histórico. Então, as grandes navegações. A chegada dos portugueses no território brasileiro está contextualizada aí no período das grandes navegações, que foi aquele período ali no final do século XV, onde diversos países europeus lançavam marinheiros para estarem explorando e descobrindo novas terras, né? Então, nesses impérios aí, o que eles buscavam? Riqueza e domínio de terras. Então, as navegações. A viagem feita para a chegada dos portugueses no Brasil era composta por dois tipos de navegações: as naus e as caravelas. As naus eram embarcações grandes que abrigavam aí um número considerável de pessoas, só que elas eram mais lentas, tá? Então demoravam um período maior para estar chegando no local, apesar de poder abrigar muita gente. Elas podiam levar em média 250 toneladas, o suficiente para abrigar quase 200 homens e os seus mantimentos. Não estavam apenas as pessoas nessas embarcações. Elas tinham que levar os seus mantimentos, alimentos, objetos pessoais, roupas, entre outras coisas. As caravelas já eram diferentes das naus. Como que elas funcionavam? Elas eram bastante ágeis, só que ao mesmo tempo não podiam abrigar tantas pessoas, aí, em média 50 homens com os seus mantimentos. Então elas conseguiam chegar num local muito mais rapidamente, mas a quantidade de pessoas que chegaria era muito menor. A viagem de Cabral. Então, no começo do ano de 1500, o rei de Portugal, da época, o rei Dom Manuel, organizou uma esquadra. O que é uma esquadra? É um conjunto de navios, um conjunto de embarcações, com destino para as Índias. Os portugueses, eles tinham uma relação, na verdade, toda a Europa em si tinha uma relação de comércio com os indianos, ok? Só cuidem para não confundir. Os indianos são respectivos da Índia e os índios são os nativos brasileiros. Sob o comando de quem? Pedro Álvares Cabral. Ele era um fidalgo, né? Ele era um nobre, um indivíduo de boas maneiras, de confiança do rei Dom Manuel, só que ele não tinha muita experiência marítima, né? Ele foi escolhido por ser uma pessoa realmente de confiança da corte portuguesa. Ele tinha 32 anos na época, mas ele se lançou no mar sem uma experiência tão grande. Outros marinheiros talvez devessem ter tido essa oportunidade, além de Cabral. Então, a partida de Portugal. A esquadra de Cabral partiu de Lisboa, capital de Portugal, em 9 de março de 1500, com 10 naus e 3 caravelas. Uma tripulação de aproximadamente 1.500 homens, bem fácil para entender, o mesmo ano é o mesmo número de pessoas. Entre elas, experientes navegadores como Bartolomeu Dias, que é esse da imagem colorida ali acima, e Gaspar de Lemos, que é a da imagem aqui abaixo. Geógrafos, cartógrafo, um cartógrafo é uma pessoa que tem estudo, tem habilidade com mapas, padres, soldados, intérpretes e comerciantes. Então, diversas pessoas, diversos profissionais estavam nessa viagem. Desvio de rota. Aqui que acontece o real significado da chegada dos portugueses no Brasil. Então, lá no norte da África, a esquadra de Cabral, ela teve um certo desvio, porque o objetivo era chegar no Brasil? Não, era chegar nas Índias. O que aconteceu?
Eles se afastaram ali do norte da África, em vez de seguir para as Índias, eles vieram no sentido da América. Então, depois de 43 dias de viagem, eram viagens bem exaustivas, ok? Em 21 de abril de 1500, no finalzinho da tarde, avistaram algas marinhas e aves aquáticas e notaram que ali teria existência de pessoas. Agora a gente pensa, foi um acaso ou foi intencional esse desvio? Esse desvio, se você for analisar bem, ok, os portugueses eles tinham um ótimo domínio, né? Os portugueses, os europeus em geral, tinham um ótimo domínio na questão de navegações. Como é que eles iriam cometer esse erro de, em vez de seguir para o leste, virem para o oeste? Aí torna a ideia de que muito provavelmente os portugueses sabiam da existência de terras aqui para o oeste do planeta e por isso eles intencionalmente vieram para cá. Então a maioria dos historiadores acredita que o afastamento de Cabral foi intencional. Admite-se que a esquadra de Cabral possuía dois objetivos: oficializar a posse do Brasil, na época eles não sabiam o tamanho do território, nada disso, mas provavelmente sabiam que tinha terras aqui, e estabelecer relações de política e comércio nas Índias. Os portugueses eles tinham muita habilidade na arte da navegação, o que se torna, né, o que eu acabei de falar, meio que a probabilidade de ser mínima deles realmente terem acontecido esse desvio por um acaso. Então aqui a rota. Aqui nesse mapa a gente vê, né, eles saíram então de Portugal. Notem que a rota vermelha ela vai corresponder à vinda da esquadra para o Brasil e depois a ida de Cabral para as Índias. Eles tinham que ir para as Índias resolver questões comerciais. Então eles saíram de Lisboa, chegaram aqui no norte da África, na ilha de Cabo Verde, e em vez de seguirem para a costa africana e irem para as Índias, o que eles fizeram? Vieram para o oeste e chegaram aqui na região, né, de Porto Seguro. Depois, passou-se um tempo, Cabral foi, sim, para as Índias, e aqui a linha azul vai representar a volta de Cabral das Índias. Então ele volta, ele faz umas paradas aqui na costa africana e volta, retorna aí para Portugal. O Monte Pascoal. No dia 22 de abril, os marinheiros eles avistaram um monte alto e arredondado, que recebeu o nome de Monte Pascoal. Por quê? Na época eles estavam era a Semana da Páscoa, e os portugueses eles eram extremamente cristãos. Então a gente vai ver isso na história do Brasil, apesar deles terem feito atrocidades horríveis com os indígenas e os africanos, eles eram bastante devotos e bastante católicos. Então, por isso, eles deram esse nome de Monte Pascoal. E a terra foi batizada com o nome de Ilha de Vera Cruz, pois inicialmente acreditavam tratar-se de uma ilha. Eles pensavam, não, o Brasil, né, na época não tinha esse nome, mas era uma ilha pequena, provavelmente seguindo ali teria água. E não era assim, né? A América em si é um continente enorme. Ancoraram os navios num abrigo seguro que foi chamado de Porto Seguro, onde hoje está localizado o estado da Bahia, e ali ficaram por 10 dias. Pero Vaz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz ele era um escrivão e quando eles aportaram aqui, ficaram por um determinado período, eles enviaram cartas a Portugal para explicar a situação, o que eles realmente encontraram nessas terras. A gente vai estar trabalhando agora, então, um pequeno trecho da carta. Eu lancei aqui, vocês podem acessar o PDF, uma carta mais extensa, mas ela é bem interessante. Então, aqui, o que ele comenta sobre, né, os indígenas? A feição deles é serem pardos, avermelhados, de rostos bons e de narizes bons. Ele cita o nariz dos indígenas. Bem feitos. Andam nus, a gente já estudou, os indígenas eles não tinham o hábito de usar vestimentas apenas em festividades, sem nenhuma cobertura. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Provavelmente vocês já viram um instrumento indígena que eles o colocam abaixo do beiço, eles chamam botoque, tá? Faz parte da cultura indígena.
de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta com um furador. Então, aqui ele vai estar descrevendo um pouquinho sobre qual é a imagem que eles têm dos indígenas. A primeira missa. Então, no domingo ali, alguns dias depois, no dia 26 de abril, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em terra. Lembrando, os portugueses eram muito católicos, então a questão da religião era um dos motivos deles explorar novas terras, levar a religião católica e expandir ela pelo mundo. Num local hoje conhecido como Ilhéu de Coroa Vermelha, alguns indígenas mais curiosos participaram da cerimônia. Aqui a gente tem uma imagem, uma obra que está retratando aí esse momento da primeira missa no Brasil. A segunda missa. No dia 1º de maio foi celebrada a segunda missa no Brasil. E para tornar a posse de terra, foi fincada uma cruz de madeira. No dia seguinte, dia 2, Cabral partiu em direção às Índias. Lembra que ele tinha que ir para as Índias para resolver questões comerciais, a fim de estabelecer aí tratados de comércio com os povos de lá. Antes de seguir para a Índia, ele determinou que o navegador Gaspar de Lemos, lembra que a gente viu lá nos primeiros slides, regressasse a Portugal, levando notícias do Brasil. Descobrimento do Brasil. Essa ideia de falar que 22 de abril de 1500 foi o dia do descobrimento do Brasil, ela é um pouco errônea. Por quê? Quando você descobre algo, quer dizer que nunca nenhum ser humano tinha conhecimento sobre tal. Só que por muitos anos aí, há mais de 20.000 anos, os indígenas já viviam no Brasil. Então, o certo seria falar descobrimento do Brasil pelos portugueses, porque apenas descobrimento do Brasil dá a ideia como se eles tivessem chegado aqui e aqui não houvesse nada. Ok, alunos, agora que vocês compreenderam esse momento histórico para a história do nosso país, vocês vão realizar alguns exercícios aprofundando seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima!